Boa noite a todos. É com alegria que a gente está iniciando mais uma reunião do NEP GCL. Hoje, dia 9/8/2022, e prosseguimos com o Evangelho de Mateus, capítulo 11, hoje versículo 7. Então, antes de iniciar, minha amiga querida Zezé vai fazer a prece para a gente. Tá bom. Muita alegria. Neste momento de prece, de paz, vamos elevar os nossos pensamentos, o nosso coração, elevando ao nosso Mestre Jesus a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para estudo do Teu Evangelho, de maneira que, à medida que vamos nos aproximando desse estudo, nos aprofundando nas letras, nós possamos, Jesus, nos aproximarmos de Ti, conhecendo melhor Suas leis. A Sua lei de amor, que nos envolve o coração, nos aquece a alma, para que continuemos firmes em nosso propósito de estudo e divulgação da doutrina, onde quer que estejamos, através de nós mesmos, de nossos atos, nossos pensamentos, nossas palavras, que possamos, junto às equipes espirituais responsáveis, estarmos aqui inspirados por Ti, Mestre, em nossos corações, em nossos pensamentos. Sê conosco e muito obrigada pela oportunidade de termos esse contato com essa doutrina maravilhosa, com o Teu Evangelho. Sê conosco, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Zezé. Sim. Então, só um instantinho aí. Deixa eu projetar aqui. Pronto. Esse assim. Não. Voltou, peraí. Pronto. Então tá. Cá estamos. Oh, cá estamos. Então, nós estamos no capítulo 11 de Mateus, né? Na perícope intitulada Indagações de João Batista e Testemunho de Jesus a seu respeito. Então, hoje, até a gente começa essa parte aqui, essa segunda parte do título, na verdade, né? Testemunho de Jesus a seu respeito, ou seja, testemunho de Jesus a respeito de João Batista. E vai começar a falar sobre João Batista para quem o está ouvindo, né? Então, só recordando aqui a nossa perícope, né? João, ouvindo no cárcere sobre as obras do Cristo, enviou seus discípulos e, por meio deles, disse-lhes: És tu aquele que vem, ou esperamos outro? Jesus, em resposta, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que ouvis e vedes. Cegos voltam a ver, coxos andam,
leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos, pobres são evangelizados. E bem-aventurado quem não se escandalizar por mim. Assim que eles saíram, Jesus começou a dizer às turbas a respeito de João: saíste ao deserto para contemplar o quê? Um caniço sacudido ao vento? Opa, desculpa, gente, eu estou fazendo... Espera só um instantinho, Espera aí. GT, mas... Oh. Ai, ai, ai. Eu pus a tela errada, viu, gente? Só um instantinho. Era essa tela aqui. E bem-aventurado quem não se escandalizar comigo. Em mim foi a última coisa que a gente viu. E hoje a gente vê essa daqui, né? Assim que eles saíram, Jesus começou a dizer às turbas a respeito de João: saíste dos desertos para contemplar o quê? Vocês estão vendo, né? Um caniço sacudido ao vento. E tem uma notinha aqui do Haroldo que fala sobre caniço. Zezé, desliguei seu microfone que estava dando uns apitinhos aqui. Complicado, viu? Desculpa. Não, desculpa eu, que eu tivesse desligado e não estava. Desculpa. Bom, vamos lá, ó. Caniço, ele fala, junco, cana, caniço. Trata-se de uma cana ou junco com talo articulado e oco, utilizado como bastão, cajado, vara de medir ou varinha de escrever nos papiros. Então, esse é o versículo que a gente vai comentar hoje. Então, como eu estava falando, né? Agora ele começa a falar a respeito de João para a turba, né? Então, ele começa falando isso. A gente vai ver nos próximos versículos, né? Que ele vai falar, vocês querem ver, vão ver o quê? Alguém vestido com roupas finas, né? Não, vocês não vão ver isso, não. Vocês vão ver um profeta. É isso que ele vai falar mais para frente, né? Mas hoje, então, a gente vai se ater a essa parte aqui que ele fala. Eles foram para ver o quê, né? Um caniço sacudido ao vento? Então é isso. Alguém quer colocar alguma interpretação aí a respeito disso daí? Quer fazer algum comentário, Ana? A garganta raspando, vou pôr uma pastilhinha na boca aqui. Nenhum comentário? Olha, a turma veio. Pode falar. Foi bem, assim, é muito interessante, né, esse versículo, esses que se seguem e tal, porque Jesus, eu vejo assim, né, ele, como quem comenta, poxa, ele veio questionar, mas é isso aí, queria ver o quê, né? Se realmente ele é o, o precursor, né? Ia ficar, ia ver as, vamos dizer assim, os feitos de Jesus, né? As suas, os seus feitos que realmente iam chocar, né? Não ia ficar simplesmente, não seria fácil. Isso que me vem à mente, né? Não seria fácil, porque você vê um caniço sacudindo ao vento, né?
como se tivesse, ia ficar contemplando a paisagem, não, é para serviço, e serviço duro. Eu senti desse lado, assim. Mais alguém? Alguma coisa? Muito bom, Zezé. Então, assim a gente tem que entender, né, que assim, vieram aqueles discípulos, perguntaram, né, olha, os discípulos vieram, né, para perguntar isso, és tu aquele que vem ou esperamos outro? Aí ele falou isso, né, vai lá e anuncia para João isso aqui, né, cegos andam, cegos voltam a ver, coxos andam, tá. E aí, depois que o pessoal saiu, assim que eles saíram, Jesus ficou o quê? Ficou com a multidão que estava ali, junto com ele, com a turba. Turba e multidão é a mesma coisa, né? Com a turba que estava ali junto a Jesus, né? E ele começa a falar com a turba, com a multidão, a respeito de João. Ele vai falar sobre João. Saíste ao deserto? Está falando para a multidão. Vocês foram para o deserto para encontrar o quê? Para encontrar o quê? Vocês estavam procurando um caniço sacudido ao vento? Então, é assim. Primeiro, ele está falando para a multidão. E a gente sabe que as palavras de Jesus, todas as palavras, mesmo que ele esteja dizendo à turba, ou a um sacerdote, a um fariseu, ou a um discípulo, seja lá a quem, as palavras dele são dirigidas a nós também, né? Então, o que ele estiver dizendo para essa turba, para essa multidão, primeiro a gente tem que encarar que ele está dizendo para nós também. E aí ele fala o quê? Vocês foram para o deserto para procurar o quê? Para contemplar o quê? Né? Então, primeiro, um caniço sacudindo ao vento. O que é um caniço? Caniço, pelo que ele está falando aqui, a gente aqui, a gente relaciona com cana, plantação de cana e tal, né? Mas parece que lá para eles, o caniço, como fala aqui, né, uma cana ou um junco, um talo articulado e oco, ou seja, era um caninho fino. Tem um estudo do Aloísio, que ele faz um estudo sobre esse bendito caniço aqui, e ele fala que para eles esse caniço era como que um caninho mesmo, um caule, oh, Neto chegando, que belezinha, um caule fino, alto, né, e, e frágil, fininho e frágil, por isso que ele fala sacudido ao vento, porque era uma coisa que, boa noite, Neto, tudo bem? Boa Bem noite. fininho. Então, e ele faz uma relação lá no estudo dele, que eu não vou saber falar direitinho tudo que ele falou, mas assim, resumidamente, é uma coisa do tipo seguinte: esse caniço, ele, ele era muito encontrado nas margens do Nilo, ou seja, mais para o deserto lá da região do Egito, né? E ele faz uma comparação assim, por exemplo, quando a gente fala aqui, quando a gente fala em tulipa, por exemplo, a gente sempre lembra o quê? Da Holanda. Quando a gente fala em Vitória Régia, a gente lembra o quê? A gente relaciona aqui a Amazônia, né? Então, tem algumas flores, ele relaciona com flores, né? Que se a gente falar, a gente já relaciona com uma região, com um país, né? E para eles lá, falar em caniço era como relacionar com o Egito, né? E ele comenta que o Egito o egípcio,
ele compara o egípcio com o hebreu. O egípcio era uma pessoa, era um povo que se estabeleceu, vamos dizer assim, nas margens do Nilo. Eles dependiam do Nilo para tudo. Eles viviam em função do Nilo, né? Então, viviam em função das enchentes, das secas, tudo que acontecia em volta do Nilo. E ele fala que o egípcio era mais aquela figura que, então, que se acomodou com aquela situação, se acomodou com aquele conforto, vamos dizer assim, que o Nilo dava para eles. Comparando com o hebreu já era um tipo, né, um estereotipo, assim, que ele não se acomodou em algum lugar. Ele saiu, por exemplo, ele foi para o deserto, por exemplo, e passou 40 anos no deserto, não é isso? Então, não era aquela figura frágil que se acomodou num local por conta daquele conforto. Não, ele se aventurou no deserto com todas as dificuldades que o deserto pode oferecer, né? E, então, ele relaciona o egípcio com uma figura um tanto quanto mais frágil, que se acomodou com aquele conforto. E o hebreu, uma figura, um tipo muito mais resistente, muito mais forte, que se aventurou, que se aventurou a todas as dificuldades que o exército, que o deserto podia proporcionar para ele, né? Então, ele faz essa relação, gente, entre o egípcio daquela época, lógico, né? Uma figura um pouco mais frágil, e o hebreu, aquela figura mais rígida, mais forte, mais corajosa, né? Mais resistente. Por quê? Porque ele está relacionando isso com o quê? Com o João, né? Mostrando as qualidades do João para a multidão. É o que ele vai falar mais para frente, né? Vocês estão procurando o quê? Vocês não estão procurando uma coisa frágil. Vocês vão encontrar um profeta, vocês vão encontrar um hebreu, uma figura forte, valente, corajosa, que ficou no deserto, viveu do deserto, comeu gafanhoto e mel, ali, né, se vestiu da pele pele não sei do que lá, né? E então ele faz essa comparação, tá? Eu não vou saber falar direitinho, mas eu aconselho vocês a assistirem o Aloysio. Lá eu acho que é o Mildinho 85, acho que é 85, 86, por aí. Que é muito interessante essa relação que ele faz aí, tá? Então, o que a gente entende aqui? Vocês foram para o deserto procurar alguém que era frágil, que mudava vamos dizer, de opinião com relação ao vento. O vento sopra para lá, ele vai para lá, o vento sopra para cá, ele vem para cá, que ele muda assim a condição dele em função de qualquer coisa que o influencie, entende? Que é o caso de um caniço fraquinho, fininho, que o vento bate para cá, ele vai para lá, o vento bate para cá, ele vai para cá, né? Então, não, ele começa a falar de João dizendo que não é uma coisa frágil, uma coisa frágil mesmo, né? Não, é uma figura muito, muito forte, resistente, corajosa, valente, né? Então, para começar, é isso. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Não? Então, vamos lá, olha. Eu nunca ia achar esse caniço aí lá no Egito. Como é que é? Eu nunca ia achar esse caniço aí lá no Egito. Mas nem eu, só ouvindo a Luísa mesmo para falar isso, né? Então, é como fazer com que eles lembrassem, né, de uma figura frágil, na verdade é isso, né? Toda essa relação com o Egito é só a Luísa mesmo para fazer isso, né? Bom, com
como a gente começou falando que ele estava se referindo às turbas, então nós vamos ver um pouquinho a respeito das turbas, da multidão, né? Então, tem dois textos sobre a multidão, um que fala o espírita na multidão. Então, só pensando nesse título aqui, a gente pode pensar o seguinte: é um espírita que faz parte da multidão, que é um elemento da multidão, ou é um espírita que não faz parte da multidão, mas que ele está lá no meio da multidão por alguma razão, né? Então, vamos ver o texto aqui, ó. O espírita cristão, porque busca realmente compreender Jesus e raciocinar no Evangelho, é alguém sob regime de fiscalização permanente, vigia permanente, né? Daí procedem as múltiplas contradições nas críticas que recebe. Habitualmente, se ele é generoso, a multidão em torno dele dirá: é perdulário. Se economiza, é avarento. Se mantém a disciplina, é ditador. Se não observa condições e horário, é irresponsável. Se diligencia renovar as normas conhecidas, é revolucionário. Se conserva os padrões de hábito, é inerte. Se usa franqueza, é descaridoso. Se contemporiza, é hipócrita. Se brinca, é irreverente. Se chora, é obsesso. Se comunicativo, é estouvado. Se é discreto, é orgulhoso. Se estuda intensivamente, é afetado. Se estuda menos, é ignorante. Se coloca com afinco na assistência social, é santarrão. Se coopera menos na beneficência e ordem material, é preguiçoso. Se revela ardente fervor nas convicções, é fanático. Se analisa como é necessário as instruções em andamento, é um cético. Se trabalha com grande número de pessoas, é demagogo. Se trabalha em ambiente restrito, é insociável. Efetivamente, a multidão é nossa família, e nada justificaria qualquer propósito de nos distanciarmos dela a pretexto de superioridade individual. Somos claramente chamados a servi-la. Com ela e por ela é que também nos despojaremos das imperfeições que nos marcam a vida. Ainda assim, conquanto amando-a e abençoando-a, não nos seria lícito esquecer que ela própria um dia preferiu Barrabás a Jesus, em lamentável engano. Atentos a isso, onde estiveres e como estiveres, coloca-te acima das opiniões humanas e serve a Jesus, servindo a multidão, ofertando à seara do bem o que fores e o que tiveres de melhor. Quer dizer, como ele fala aqui anteriormente, a família, a multidão é nossa família, né? Nós fazemos parte dessa família universal. Mas não justifica nem se manter a pretexto de superioridade individual, né? Se distanciar dela, e não justifica também a gente aceitar qualquer posição que ela nos apresente, né? Porque a gente não pode esquecer que um dia essa multidão preferiu Barrabás a Jesus. Então, é muito importante que a gente não seja um caniço balançando ao vento, que muda de opinião, que muda de posição, conforme as condições exteriores que se nos apresentam, né? É isso que quer dizer, acredito, esse texto. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Fala, querida. Vou tentar falar. Eu acho essa coisa da multidão, né, bastante complicado, né? Porque a gente sabe que, de repente, quando existe uma multidão,
né? Existem vários tipos de comportamento. Um deles é que a multidão te pode arrastar, né? Pode arrastar para caminhos que, se você não tem muita força, né? Muita certeza, às vezes, né? Quantas vezes, né? Te arrasta. Então, tem esse arrastamento, né? A multidão. E a outra coisa também que ocorre muito quando tem uma multidão, né? É que as pessoas se escondem atrás da multidão, né? É, então, é bastante complexo você poder não ser da multidão, porque nós somos, né? Porque temos que viver com a multidão, mas não pertencer à multidão no sentido mais moral, né? É, porque existem essas duas coisas complicadas, ou o arrastamento, né? Ou também a parte de que as pessoas se escondem atrás da multidão, né? Quantas vezes, por exemplo, um grupo WhatsApp, as pessoas falam que, né, o que não conseguiriam falar frente a frente, né? Então é bastante complexo. Muito bom, Lu, muito bom mesmo, né? E aí, você me fez lembrar de uma questão do Livro dos Espíritos, que eu já procurei aqui, estava aqui do lado mesmo, é a questão 863, que ele fala sobre os costumes sociais, porque você falou desse arrastamento, né? Então, a pergunta é assim, os costumes sociais não obrigam muitas vezes o homem a seguir um caminho errado, né? Não está ele submetido à influência das opiniões, escolhas de suas ocupações? E a resposta é assim: são os homens que fazem os costumes sociais e não Deus. Se eles se submetem, é que lhes convém. Isso também é um ato de livre arbítrio, pois se quisessem, poderiam rejeitá-los. Então, por que se lamentam? Não são os costumes sociais que eles devem acusar, mas o seu tolo amor próprio que os leva a preferir morrer, às vezes, de fome e infringi-los, né? Então é assim, você falou do arrastamento realmente, né? E falou da firmeza, né? Você falou exatamente do que está nessa questão aqui, que, como ele fala, os costumes sociais são os homens que criaram, não foi Deus. E os homens que aceitam por seu livre-arbítrio, porque lhes convém, como diz aqui. Então, depende realmente da nossa firmeza, por isso que a gente tem que se preparar, por isso que a gente tem que buscar conhecimento, buscar a oração, a firmeza, a sintonia, né? A firmeza, eu acho que vem com estudo, né? Vem com a fé, para a gente tomar certas posições, né? Nós tomávamos certas posições em encarnações anteriores porque nos faltava o conhecimento que nós temos hoje, né? Eu acredito que muitas vezes não seja fácil, mas tem tudo a ver com aquilo que a gente chama de tentações, mas que a gente não pode colocar a tentação como uma coisa exterior, né? A gente só cai numa tentação porque aquela tendência ainda existe dentro de nós, né? Então, acredito que seja isso. Alguém mais quer fazer algum comentário? Tem um outro texto falando também da multidão, tá, gente? Está no Guia de Luz, perante a multidão. E os outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto. Eu não sabia o que era mosto. Isso está em Atos, né? É um texto que fala sobre Pentecostes. Mosto, ali quando amassa a uva para fazer o vinho, tal, o mosto é uma das condições ali do vinho, tá? É uma das
das etapas, vamos dizer assim. Então, o que eles querem dizer, eles estão zombando, dizendo que os apóstolos, os discípulos ali em Pentecostes, né, que estavam tendo algumas manifestações mediúnicas, né, que eles estavam bêbados. Era essa a intenção desse versículo aqui dizendo, né? Então, vamos ver o que Emmanuel comenta. A lição colhida pelos discípulos de Jesus no Pentecostes ainda é um símbolo vivo para todos os aprendizes do Evangelho diante da multidão. A revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som como um vento veemente e impetuoso e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países, embora as vibrações antagônicas das trevas. Todavia, para milhares de ouvintes e observadores, apenas funcionam alguns raros apóstolos encarregados de preservarem a divina luz. Realmente são inumeráveis aqueles que, consciente ou inconscientemente, recebem os benefícios da celeste revelação. Entretanto, não são poucos os zombadores de todos os tempos dispostos à irreverência e ironia diante da verdade. Para estes, os leais seguidores do Mestre são embriagados e loucos. Não compreendem a humildade que se consagra ao bem, a fraternidade que dá sem exigências descabidas e a fé que confia sempre, não obstante as tempestades. É indispensável não estranhar o assédio desses pobres inconscientes, se te dispões efetivamente a servir ao Senhor da vida. Cercar-te-ão o trabalho acusando-te de bêbado, criticar-te-ão as atividades chamando-te covarde, escutar-te-ão as palavras de amor conservando a ironia na boca. Para eles, a tua abnegação será envilecimento, a tua renúncia significará incapacidade, e a tua fé será interpretada à conta de loucura. Não hesites, porém, no espírito de serviço. Permaneces como os primeiros apóstolos nas grandes praças, onde se acotovelam os homens e mulheres, ignorantes e sábios, velhos e crianças. Aperfeiçoa tuas qualidades de recepção onde estiveres, porque o Senhor te chamou para intérprete de sua voz, ainda que os maus zombem de ti. Então, é um alerta para que a gente, diante de todas aquelas coisas que estavam até no outro texto ali, né? Se você é comunicativo, você é estovado, se é discreto, orgulhoso, todas essas coisas que estavam aqui, que são críticas da multidão diante das nossas atitudes, quando a gente se dedica realmente à atitude do bem, né? Quando a gente se consagra ao bem, como está aqui, né? Que muitas vezes a gente é tido como louco, como bobo, como covarde, como, né? A gente tem que ter a firmeza que a Luciana estava colocando, né? A firmeza que está aqui nessa questão do livro dos Espíritos, para realmente se manter no caminho reto e não se deixar, de novo, não se deixar levar pelo vento, né, do caniço que vai para lá, que vai para cá. E se você se incomodar com as críticas, né, se as críticas te fizerem algum mal, você é capaz de mudar a sua opinião, de mudar a sua atitude, né? E a gente não pode se importar com assim, dessa maneira. As críticas, às vezes, são construtivas, né? Mas a gente tem que ter também o discernimento de perceber quais são construtivas e quais estão só tentando te desviar do caminho, né? Falando muito hoje. Fala, Cleusa. Mas realmente não estou me sentindo bem, não estou conseguindo ficar. Tudo bem, Cleusa? Se quiser ficar quietinha só ouvindo, fica sossegadinha aí. Não tem problema, não. Alguém quer colocar, gente, alguma coisa? Fala, Zizé. Me veio aqui à mente o seguinte, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon.
no sentido de, assim, nós temos que eleger o Deus que nós servimos, né? Porque, vamos dizer que a multidão representaria aí Mamon, né? Que são ligados a todo mundo, né? As opiniões, porque muitas vezes nós estamos fazendo algo a conta da vaidade, do nosso orgulho, né? A gente quer, às vezes, mostrar que nós somos capazes disso, daquilo, né? E, no entanto, o serviço a Jesus, né, não tem nada a ver com essa postura, né? Porque nós viemos, como disse que ele, sendo ele, veio para servir, imagina nós, né? Servir, mas saber a que Senhor você está servindo. Porque se nós dermos ouvidos, né, a turba, a massa, as opiniões humanas, a gente não faz nada, a gente não sai do lugar. Porque, como diz aqui o primeiro texto, né, se você fizer assim, porque você fez assim. Se você fizer assado, porque você fez assado. Então, sempre terão críticas. Então, a gente tem que ter discernimento do que estamos fazendo, né, e para quem estamos fazendo. Então, se nós estamos fazendo bem para Deus, então a opinião virá, mas a gente saberá absorver e superar. Mas se nós estamos servindo a Mamon, quando a opinião vem contrário àquilo que nós desejamos, a gente sente, a gente se desanima e fica achando que, poxa vida, e coisa e tal, acaba se mobilizando diante das opiniões alheias, né? Então, a gente, às vezes, tem que contrariar a multidão, né? Para agradar a Deus, né? Então, eu acho que esses dois textos nos convidam a essa reflexão, né? Exatamente, Zezé, muito bom, muito boa lembrança essa questão do Mamon, né? Bem, bem lembrado, muito bom mesmo. Alguém mais quer fazer algum comentário? Então vamos à frente, gente, olha. Tem um outro texto aqui, que está no Pão Nosso, o não e a luta. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. A gente percebe que esse texto vem eu até coloquei aqui para eu lembrar de falar, vem como uma descrição de João, né? Porque ele é a questão do sim e do não, do sim para o evangelho e do não para o mundo, que vem de encontro ao que a Zezé acabou de falar, né? A quem nós estamos servindo? Quem é a gente está aqui para servir, mas servir a quem? Né? Servir o mundo? Não é servir ao mundo, né? Servir a Deus, né? Servir a Jesus. Então, é com relação a isso que vem esse texto aqui. Olha, ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor, contudo não cedas à leviandade e à insensatez. Que às vezes o pedido é complicado, né? Então, atende com alegria ao que te pede. Entretanto, não vá ceder à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade, no entanto, sê leal e sincero em tuas atitudes.
O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente do qual é vazado. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não, recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. É muito interessante, né? Eu não grifei aqui essa, mas olha, abre as portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Às vezes você está facilitando, vamos dizer, a atitude de algumas pessoas, mas segundo o Evangelho, segundo a orientação moral, aquilo não vai trazer felicidade para a criatura, né? A felicidade real, como está aqui. Às vezes você está facilitando o caminho de uma pessoa e você está dificultando o soerguimento dela, né? Então, realmente, aquele discernimento que a gente tem falado desde o início, né? Luciana falou, a Zezé falou, o discernimento, ele é fundamental, o discernimento fundamentado na moral cristã, fundamentado no Evangelho de Jesus, né? Isso é fundamental para todas as nossas decisões, né? Para todos os nossos sims e para todos os nossos nãos, né? Muito legal esse texto aqui. Fala, querida. Fala, Lu. Eu acho que, bom, não sei se somos todos assim, né? Mas a grande maioria de nós não sabemos falar não, né? Pensando de que o não é algo ruim, né? Não sei se é a criação que a gente, não sei explicar, mas custa para a gente falar não. E às vezes é o que é necessário, né? Às vezes é o que a pessoa necessita, escutar um não, né? Exatamente. E então, às vezes a gente acha que está ajudando e por esse problema de, eu não vou magoar, não vou falar um não, não vou, e a gente está assim estimulando a pessoa para que ela continue no caminho errado, né? É uma Exatamente. coisa para se pensar muito isso daí. Com certeza, Lu, com certeza mesmo. Eu lembro sempre de um exemplo que eu ouvi em alguma palestra antiga aí, né? Por exemplo, um pai que está com um filho que está com, vamos dizer, o braço engessado, a perna engessada, sei lá, e começa a reclamar do gesso, né? Fala, eu quero tirar isso, eu quero tirar porque está me incomodando, está machucando, não posso fazer as coisas certas. Aí o pai vai falar, tá, tudo bem, tira o gesso, né? É um não necessário. Não. Não é? Que é para o bem do filho, né? Que é para o bem da criatura, né? Então, se a gente está se dispondo a caminhar com Jesus, se a gente está se dispondo a, a se envolver cada vez mais, né, com a orientação de Jesus, a gente, quando está numa situação assim, a gente não pode falar no ímpeto,
não pode falar assim só para deixar a pessoa feliz naquele momento, vai ser uma felicidade temporária, né? A gente tem que avaliar bem as nossas palavras, as nossas ações, sempre, né? Em todos os nossos momentos, assim, né? Sempre avaliar, ponderando sempre segundo a moral cristã, né? E não é fácil, eu acredito que tenha momentos que, lógico que a gente não é perfeito, né? Então, tem momentos que a gente vai falar assim quando devia falar não, e vai falar não quando devia falar sim, mas que seja um alerta para a gente refletir sobre as nossas respostas e sobre as nossas atitudes, né? Alguém mais? Eu acho que, principalmente com os nossos entes queridos, nós temos essa dificuldade, né? Porque eu acho, sabe, Luciana, que vem de uma carência afetiva, sabe? Essa questão do não falar não, né? A gente não quer desagradar para a pessoa não ficar magoada com a gente, para, poxa vida, vai criar aquele climão e tal, mas às vezes é necessário, né? Por exemplo, quando você educa um filho, né? É impossível você falar assim, porque falar assim o tempo todo é o caminho mais fácil, né? Então, é necessário que você, como educador, você tenha que dizer os seus nãos e na hora certa, né? E com relação aos nossos entes queridos, a gente fica pondo panos quentes, né? E aí, às vezes, dificulta um aprendizado de uma determinada lição, né? Agora, faz pouco tempo, a gente estudou o livro Missionários da Luz. Agora, eu já não sei mais se foi no Missionários ou no Mensageiros. Não, foi no Missionários mesmo. Um exemplo de uma mãe que estava se preparando para reencarnar com 3 filhos que ela, vamos dizer assim, deseducou. Excesso de mimos e excessos, né, de concessões, eles acabaram viciados, né? Literalmente falando, o pai tentava segurar a onda, mas a mãe tudo fazia por aqueles filhos, colocando eles em uma situação viciosa que só levou eles para caírem ainda mais moralmente. E ela agora estava voltando para poder educá-los novamente, né? Dessa vez, eu acho que ela vai falar bastante não para eles. Pode falar, Lu. Lu, antes de você falar, só uma coisinha, né? Tem muito aquela coisa, acho que nas famílias, né? Quando o filho vai pedir um negócio para a mãe não quer falar não, então fala, vai falar com seu pai, né? Exato. Joga o não para o pai. É verdade. Eu estava lembrando, Tchau, Nilson. eu acho que é o Oscar Wilde, né? Acho que é ele, que ele fala assim: você quer destruir um homem, né? Dê tudo o que ele te peça. É isso mesmo. É isso aí. Bom, Aqui em casa sempre foi diferente. Eu não mandava falar com seu pai, não, porque se falar com seu pai, ele falava sim, sim, sim. é isso aí. Bom, gente, tem um outro texto aqui. Ai, sinceramente, eu não lembro agora. Porque, é a questão da tentação. Né? Por que a gente, às vezes, tende conforme o vento, né? Por conta da nossa condição ainda interior. Então, vamos lá. O título é Compreendendo
Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a essência do poder seja de Deus e não de nós. Em Coríntios, lá de Paulo. Sigamos compreendendo. Lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante laboriosamente conquistados por teu tesouro, constituem bênçãos do Criador em teu coração de criatura. Não te furtes desse modo à lavoura do bem, a pretexto de te sentires ainda sob a influência do mal. Até alcançarmos triunfo pleno sobre os nossos desejos malsãos, sofreremos na vida, seja no corpo, na carne ou além dele, os flagelos da tentação. Tentação da luxúria, da vingança, da cobiça, da crueldade, de todos os matizes que emergem do poço dos nossos impulsos instintivos ainda não dominados. Se a tentação, contudo, nasce de nós, a flama da educação e do aprimoramento vem de Deus, conduzindo-nos para a esfera superior. Não te espantes assim à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Segue a luz e acertarás o caminho. Riqueza mediúnica, fulgurações da inteligência, recursos geniais e consagração à virtude são tesouros do Senhor, que, na feliz definição do apóstolo Paulo, transportamos no vaso de barro de nossa profunda inferioridade, a fim de que saibamos reconhecer que todo amor, toda sabedoria, toda santificação, toda excelência e toda beleza da vida não nos pertencem de modo algum, mas sim à glória de nosso Pai, a quem nos cabe obedecer e servir hoje e sempre. Quer dizer, se a gente guarda em vasos de barro, né, o vaso de barro, se ele cair, ele se espatifa no chão, né? Então, somos frágeis, vamos sofrer ainda muita influência, tal, né? Mas segue a luz e acertarás o caminho, né? Ou seja, persevere sempre na busca, na busca, né? Na busca do seu aperfeiçoamento, na busca em dominar os seus instintos mais inferiores. É isso aí. Minha garganta tá falhando aqui, gente. Tá raspando, tô achando que vou ter uma surpresa amanhã. Alguém quer comentar isso aí? Que como a gente comentou anterior, né? As tentações são é o que faz a gente tender para um lado, tender para o outro, mudar as nossas posições, né? Sem comentários? A tentação vem sempre em cima de uma fraqueza nossa, né? Nós somos tentados naquilo que trazemos de frágil. E realmente elas estão sempre presentes no mundo, né? Mas se a gente não der abertura, elas não chegam. Tudo depende de nós, né? Exatamente. Então, todas essas questões que ele coloca, né, dessas tentações, como ele coloca, né, dos nossos próprios impulsos ainda não dominados, né? Então, a educação, a importância da educação espiritual, né, e do autoconhecimento, para que a gente possa ficar atento quando surgir uma tentação, né? E a gente saber identificá-la e conseguir dominá-la, e não ser dominado por ela. Muito bom, Zezé. Ainda bem que ele fala assim, nossos impulsos instintivos ainda não dominados, né? Tenhamos perseverança e esperança que vamos conseguir, né?
Gente, vou colocar outro texto aqui. Segundo a carne, porque viverdes segundo a carne, morrereis. Também está em Paulo, Romanos. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores, a estação de luta terrestre não é mais que uma série de acontecimentos vazios. Em todos os momentos, a limitação ser-lhe-á fantasma incessante. Cérebro esmagado pelas noções negativas, encontrar-se-á com a morte a cada passo. Para a consciência que teve a infelicidade de esposar concepções tão escuras, não passará a existência humana de comédia infeliz. No sofrimento, identifica uma casa adequada ao desespero. No trabalho destinado à purificação espiritual, sente o clima da revolta. Não pode contar com a bênção do amor, conquanto em face da apreciação lhe é própria, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. A dor, benfeitora e conservadora do mundo, é-lhe intolerável. A disciplina constitui-lhe angustioso cárcere, e o serviço aos semelhantes representa pesada humilhação. Nunca perdoa, não sabe renunciar, dói-lhe ceder em favor de alguém, e quando ajuda, exige do beneficiado a subserviência do escravo. Desditoso, desculpa. Desculpa, gente. Desditoso o homem que vive, respira e age segundo a carne. Os conflitos da posse atormentam-lhe o coração por tempo indeterminado, com o mesmo calor da vida selvagem. Ai dele, todavia, porque a hora renovadora soará sempre. E se fugiu à atmosfera da imortalidade, se asfixiou as melhores aspirações da própria alma, se escapou ao exercício salutar do sofrimento, se fez questão de aumentar apetites e prazeres pela absoluta integração com o lado inferior da vida, que poderá esperar do fim do corpo senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? É mole? Quer dizer, se a pessoa vive segundo a carne, ela não entende. Ela não entende nada das dificuldades, nada dos obstáculos, né? Nada de um trabalho que lhe seja oferecido, né? Tudo para ela é sofrimento. Tudo para ela é sofrimento, né? E isso mesmo ainda com muitos de nós que têm esse conhecimento, né, da imortalidade da alma, tudo, muitos de nós ainda ficam reclamando, né, das doenças, de todas as dificuldades, as adversidades que possam aparecer à nossa frente, né? E assim, olha, os laços afetivos são meros acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. Quer dizer, os laços afetivos são são pesos fortes dentro da nossa vivência, né? Tantos laços afetivos que decorrem de uma família sanguínea, né? Como os laços afetivos que decorrem de outras atividades nossas, né? Nós sabemos que nós somos reconduzidos a situações que só nos vão favorecer o nosso crescimento espiritual, né? Então, como reclamar dos laços afetivos, por exemplo, seja de qualquer situação, né? Nunca perdoa, nunca sabe renunciar. O exercício do perdão, ele é tão importante também para o nosso crescimento, não é isso? Muitas vezes não nos é fácil, mas é um exercício
é uma luta, né? É um investimento no nosso próprio bem, né? Comentários? Hoje vocês estão muito quietinhos. Zé, quer falar alguma coisa? Você abriu o microfone? É que aí é uma situação assim extrema daquele que vive completamente voltado para si, né? É. Então, a pessoa não consegue enxergar o próximo, né? Nem suas necessidades, apenas vive para satisfação própria, né? E é um estágio bem perigoso, porque os frutos que vai colher são terríveis, né? A desilusão que vai chegar no momento certo, né? Então, vamos dizer assim, a gente fica pensando assim, pô, acho que a gente está um pouquinho melhor do que essa situação, né? A gente está nessa esperança, né, de não estar assim tão vivendo só para a carne, né? É aquela história de Paulo, né? Graças a Deus já sou o que sou, né? Graças a Deus aqui, porque e aí a gente nós temos que estar preparados, né, para aqueles que encontrarmos no caminho também, né? Não que a gente seja nenhum vaso de perfeição, mas compreender o estágio que às vezes o espírito está, né? E naturalmente que vai necessitar de provas mais duras, né? Para acender acender em si, né, uma luz de entendimento melhor na vida, né? E despertar, né, para a realidade, né? E também acho que lembrar, quando passamos por algumas situações complicadas, lembrar dessas advertências, né? Quando o cérebro está esmagado por noções negativas, quando você está só pensando coisa ruim, nossa, será que aconteceu isso? Será que aquilo? Né? Quando você começa a reclamar de um trabalho que você sabe que é em prol do outro, tal, sabe? Relembrar essas advertências, né? Com certeza. Bom, origem das tentações. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência. É o que a gente estava falando, né? Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto
ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Então, gente, assim, eu acredito que todos esses textos que a gente viu, na verdade, ele está falando o quê? Eles estão falando sobre a condição da multidão, a condição de todos nós, vamos dizer assim, né? Ele começou falando de nós na multidão, né? Falando de como a gente reagir diante das influências que a gente sofre ali no meio da multidão, né? Do sim, não, não, de como a gente deve encarar todos esses fatos exteriores que estão ao nosso lado e que podem, de alguma forma, influenciar o nosso caminho, né? Muitas vezes não é o que vem de fora que influencia também o nosso caminho, né? O que vem de fora só propicia que aquilo que está dentro de nós seja manifestado, não é? Então, a gente iniciou para comentar esse versículo aqui, né? Vocês foram para o deserto para contemplar o quê? Um caniço sacudido ao vento? Então, ele está se referindo a João, né? Então, ele está mostrando todas as, vamos dizer, as fragilidades que essa turba pode ter e que João não tinha essas fragilidades. Que João porque vai se concretizar essa ideia nos versículos posteriores, né? Que ele vai falar, vocês estão procurando alguém com trajes bonitos, tal, não, vocês foram ver, vocês encontraram um profeta, um hebreu, forte, corajoso, decidido, perseverante, né? Que tem ali uma posição ética, moral, sempre firme. Ele é firme na sua decisão, firme na sua posição, né? E aí ele foi mostrando ao longo desses textos todos a condição, na verdade, da multidão, a condição nossa, né? Que nós ainda não temos aquela perseverança, aquela firmeza, aquela ética moral, aquela coisa toda que ele está tentando mostrar para a turba, que é o que eles vão encontrar em João, porque ele vai falar nos diversos versículos seguintes sobre a condição, sobre a posição de João. Tá? Acho que é isso. Alguém quer falar alguma coisa mais? Não? Fala, minha querida. Eu vou ficar escondida aí, porque eu vim deitar, porque não dá não. Tudo bem, minha flor, fica tranquila. Na realidade, quer dizer, isso mostra para a gente, né, o quanto a gente ainda tem que caminhar, né? Mostra para a gente que todos nós somos imperfeitos, todos nós temos as nossas limitações e as nossas dificuldades. E quando a gente enxergar isso, quer dizer, se a gente começasse a enxergar isso com mais seriedade, com mais verdade para a gente mesmo, talvez ficasse mais fácil o perdão, talvez ficasse mais fácil a gente entender, né, que o outro também erra, né, porque nós erramos. Então, esse olhar para dentro de si, do Santo Agostinho, né, eu acho que é a chave de tudo,
Porque a gente não está longe de ser esse espírito varonil que vai vencer todas as dificuldades e tentações. Não, a gente, de repente, escorrega mesmo, não tem jeito, escorrega. Escorrega porque tem horas que a gente se deixa levar mesmo pela materialidade, né, da vida. Então, se a gente perceber que o outro também escorrega, que o outro também erra, como eu erro, então fica mais fácil, por um lado, a gente perdoar. E, por outro lado, também a gente conseguir trabalhar em perdoando, conseguir trabalhar melhor. Quer dizer, muita gente não faz um monte de trabalho, até voluntário, porque não se acha capacitado, né? Então, quando a gente começar a se olhar com essa maneira mais real e benevolente, eu acho que, inclusive, as pessoas se sentirão mais à vontade para poder estar, para poder trabalhar, para poder dar de si, doar de si, né? Porque as pessoas sempre ficam com medo da crítica, né? Com medo com receio de não conseguir conseguir corresponder o que se espera, porque a gente joga a expectativa. Eu me lembro, muitos anos atrás, quando eu comecei na doutrina, aqui no Rio de Janeiro tinha um palestrante que já está desencarnado, ele era chefe encarregado do centro, e eu estava começando a doutrina, e assim, eu dizia para ele, você é louco, porque eu estou chegando aqui, e ele me deu uma coordenação da evangelização infantil, chegando à doutrina, chegando na casa espírita, ele me deu a coordenação. Eu fiquei uma semana sem dormir, porque com medo exatamente daquela, eu me senti, mas eu não tenho condição, cara, eu estou chegando à doutrina, como você me dá isso? Mas ele era doido mesmo, doido de pedra, muito legal, muito capaz, ele é uma pessoa muito, muito legal. Mas por que eu estou pensando isso? Que então eu comecei a chamar gente para trabalhar comigo e ninguém trabalhava, porque as pessoas não queriam trabalhar porque também se achavam assim, tendo que corresponder à expectativa de um excelente evangelizador. E eu, por semanas, eu chamei toda essa gente, eu preciso de trabalhador, a gente quer implantar a evangelização, gente, preciso de gente para trabalhar, e não aparecia ninguém. Aí o dia que me deu o estalo, eu disse assim, gente, não precisa saber, nós vamos estudar juntos. Então, eu também não sei, precisa saber, nós vamos estudar juntos, nós vamos crescer juntos. Então, o dia que eu falei isso, choveu, eu formei minha equipe rapidinho, né? Então, quer dizer, um monte de gente está ali, estava disponível, querendo trabalhar, querendo participar, mas não participa por conta do receio da crítica, né? Então, a gente poder estar com esse outro, perdoar esse outro, a gente é vara mesmo, esse jogo, essa vara que vai para um lado para o outro, ainda é estrupiada, a gente ainda é estrupiada, como o Divaldo diz. Então, a gente chega lá. Então, era isso. Era isso daí, eu achei muito legal, né? A lição de hoje. Obrigada. Muito bom, Creuza, muito bom mesmo. E eu ouvi até há pouco tempo atrás do Arthur, né, que quando a pessoa é chamada para um trabalho e ela fala que não sou capaz, né, na verdade isso é orgulho, porque se falarem que ela não está tão bem quanto ela queria estar, né? Ela vai se ofender, como você falou aí, né? Então, no fundo, é o nosso orgulho falando, cutucando a gente aí, decidindo as nossas ações, né? Mas, além do orgulho, eu vejo assim, realmente tem também um outro lado do receio. Não, mas esse medo é por conta do orgulho de ser criticado, né?
por conta do medo de ser criticado, não é? É isso? É o receio mesmo. Sim, quer dizer, mas além desse medo, e eu concordo plenamente com o que você diz, mas além desse medo, tem também o desejo de você. É como se você reconhecesse, coloca no teu lugar, te coloca no teu lugar, né? Você não tem ainda condição, quer dizer, você está esperando alguma coisa maior, então é não querer atrapalhar um trabalho, é não querer. Tem esse lado também, além do orgulho, tudo bem, não, tem uma base de orgulho, mas eu acho que também tem uma base de carinho, de sensibilidade, de desejo de acertar mesmo, mas desejo de acertar numa boa, né? Numa boa, de contribuir positivamente. Então, não querer chegar e atrapalhar um trabalho, né? Eu vejo, porque tanto quanto eu falei para o povo, assim, quem não precisa saber nada, não precisa nunca ter sido evangelizador. Vamos embora estudar junto. Mas tinha um bando de gente querendo. Porque aí, pronto, descomprimiu, as pessoas sentiram, então eu quero, então eu tenho a vontade, então eu vou fazer por onde. E foi uma equipe maravilhosa. Então, porque existia vontade, né? Mas fica com medo aí da crítica né? Eu nem sei também por vaidade, mas não só por vaidade, né? Eu acho. Bom, estou falando muito de novo, lá vou eu. Não está falando demais, não. Está ótimo, está muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada, foi muito bom. Bom, pessoal, alguém mais quer fazer mais alguma colocação? Eu vou dar uma cutucada no meu amigo Neto. Você está aí ainda, Neto? Neto? Acho que ele não está ali. Bom, pessoal, vamos encerrando, então, a nossa reunião de hoje, agradecendo a Jesus, agradecendo aos nossos mestres, aos nossos amigos espirituais que certamente nos acompanharam nessa noite, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em volta da palavra de Jesus, e rogamos a Ele que realmente essas lições da noite possam fazer efeito na nossa vida, rogamos a Ele que nos fortaleça, para que prossigamos sempre tentando nos melhorar, tentando nos transformarmos nessa fortaleza que Ele nos aguarda, né? Que Ele sabe que nós temos em potencial, né? Todos nós temos, e então rogamos que nos fortaleça para que possamos atingir esse ponto tão necessário para contribuir com os nossos irmãos nessa jornada, né? Mediante o nosso esforço, ao nosso estudo, a nossa perseverança. Muito obrigado. Até a próxima semana, se Deus assim o permitir, estaremos de volta aqui na próxima semana com mais um versículo.